Olá, está no ar mais um grande julgamento do STF, que hoje apresenta para você a decisão do plenário do Supremo que envolve a divulgação do salário mínimo. A Corte declarou constitucional uma lei que autoriza o Poder Executivo a estabelecer o reajuste do mínimo com base em parâmetros fixados pelo Congresso Nacional. Além dos debates em torno deste processo no plenário do Supremo, você também vai saber no programa de hoje quais os critérios econômicos e legislativos que podem influenciar na fixação do mínimo e ainda o que muda com a decisão dos ministros e os impactos dessa orientação na vida de milhares de trabalhadores brasileiros. O julgamento no plenário do Supremo ocorreu em 2011, mas os impactos da decisão podem ser sentidos até 2015. Isso porque o dispositivo da Lei 12.382, declarado constitucional pelos ministros, autoriza o Poder Executivo, entre os anos de 2012 e o ano que vem, a editar decreto para divulgar a cada ano os valores mensal, diário e horário do salário mínimo, com base em parâmetros fixados pelo Congresso Nacional. O salário mínimo ele é aprovado pelo processo simples, a chamada lei ordinária, que fixa parâmetros de reajuste desse salário anualmente, tentando sempre aferir o valor necessário para que uma família consiga subsistir por um mês, segundo os padrões brasileiros. E eu acho que a grande questão desse julgamento ela toca o que diz respeito à separação dos poderes. A Constituição disse, olha, o salário mínimo deve ser algo que anualmente é tratado pelos representantes do povo. De repente, vem-se a denúncia ou a ação de que um decreto é que estava fazendo isso. A decisão foi tomada durante o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Popular Socialista, o PPS, pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, e pelo Democratas, o DEM. As legendas argumentavam que a lei era inconstitucional por ofender o artigo 7º, inciso 4º da Constituição, que determina que o salário mínimo seja fixado em lei, ou seja, pelo Congresso e não pelo Poder Executivo. Além de prever o valor do salário, a lei questionada pelos partidos também estabeleceu a política de valorização do mínimo para os próximos anos. O que é o decreto? Decreto é o meio pelo qual o chefe do Poder Executivo, e não o Congresso Nacional, delibera a respeito de normatizações. O decreto vem, portanto, de uma competência do chefe do Poder Executivo, do presidente da República, e não do Congresso. Qual foi o receio? O receio era de que, a partir do momento em que se entrega a competência para o chefe do Poder Executivo, ele divulgar o valor do salário mínimo, se estaria usurpando a competência do Congresso para fazê-lo. Esse foi exatamente o cerne da discussão do Supremo Tribunal Federal. Os partidos autores, em nenhum momento, se opuseram à chamada política de valorização do salário mínimo. Muito ao contrário, entendendo o salário mínimo como sendo um instrumento de melhoria de vida do trabalhador brasileiro, os partidos autores, ainda durante a fase de deliberação perante o Congresso Nacional, por seus representantes parlamentares, propuseram emendas que visavam fixar o valor do salário mínimo acima do que foi efetivamente previsto e fixado na Lei 12.382. A questão que nos parece relevante é que quando o inciso 4 do artigo 7º da Constituição determinou que o salário mínimo fosse fixado em lei, nos parece, data vênia, que fixar significa definir o valor. A defesa também ressaltou que o salário mínimo tem componentes políticos, econômicos e sociais que transcendem o mero cálculo matemático. Daí, segundo o advogado,
a importância da matéria ser debatida pelo Congresso Nacional e editada por lei. O Congresso Nacional, por meio das suas duas casas legislativas, é o espaço adequado para a discussão política sobre as contingências de momento que permeiam essa questão que envolve o salário mínimo. De acordo com a Constituição de 88, o salário mínimo deve suprir as necessidades básicas do trabalhador e da família, como alimentação e moradia. A lei máxima também define o reajuste periódico do salário para preservar o poder aquisitivo do trabalhador. O valor é estabelecido em lei e reajustado segundo parâmetros previstos na legislação pelo governo federal. A Constituição Federal de 88, ela deu uma importância muito grande para o salário mínimo. Ela diz que o salário mínimo brasileiro deve contemplar as necessidades básicas de uma família no intervalo de um mês, no que diz respeito à saúde, educação, moradia, lazer, esporte, um conjunto de bens que a Constituição julgou relevante para o brasileiro. E uma vez fixada na Constituição a intenção do salário mínimo, ela remete para o Congresso Nacional, de ano em ano, aprovar a atualização do valor desse salário mínimo. O valor atual do salário mínimo nacional é de R$ 724. Ele sofreu um reajuste de 6,78% em relação ao mínimo que vigorava no ano de 2013, que era de R$ 678. De acordo com a lei declarada constitucional pelo Supremo, até 2015, o salário mínimo será reajustado anualmente, tendo como base a inflação do ano anterior e o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, dos 2 anos anteriores. A lei nada mais é do que um desdobramento dos padrões impostos pela Constituição Federal. Ela tenta, de alguma maneira, trazer as aspirações por uma saúde de qualidade, despesas com educação, despesas com vestuário, despesas com moradia, despesas com alimentação e, de acordo com os preços básicos que nós temos no país, quanto custa uma cesta básica, qual o preço médio de atividades de cultura, fixar um valor. É claro que esse valor, ele sempre deixa a desejar. Sempre que vem a questão do salário mínimo, há quem diga que deveria ser mais para poder dar vazão a todas essas aspirações da sociedade. Mas o fato é que o Brasil ele tem um critério fixo de salário mínimo, a legislação ela desdobra essas aspirações da Constituição Federal e anualmente esse valor, ele dentro do que é possível pelo orçamento, ele é reajustado. De certa forma, isso é uma conquista que o cidadão brasileiro tem e algo almejado por muitos países mundo afora. Os debates no plenário do Supremo sobre um tema que interessa milhares de brasileiros, a fixação do salário mínimo. Você confere daqui a pouco no próximo bloco. A divulgação do salário mínimo por meio de um decreto editado pelo Poder Executivo está de acordo com a Constituição Federal. A decisão do plenário do Supremo garante a constitucionalidade de uma lei que prevê a política de valorização do salário mínimo até o ano que vem. A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada por 3 partidos políticos que questionavam o fato do salário mínimo ter sido editado por um decreto da Presidência da República e não por uma lei do Congresso Nacional. O advogado-geral da União defendeu a validade da norma do Poder Executivo. O que nós estamos aqui em debater é a preservação de forma transparente, de forma clara, orientativa, que de fato premia, inclusive, o princípio da publicidade, de que a administração pública informe com clareza os comandos ao qual ela está submetida. E, basicamente, o decreto cumpre essa finalidade: informar a sociedade brasileira que, aplicada a regra da lei, a inflação, repito, a inflação e o INPC do ano anterior, aplicada essa regra, o valor do salário mínimo passa a ser X. Pura e simplesmente isso. O presidente não escolhe nada. Ele não tem opção nenhuma a exercer.
Ele não decide em absolutamente nada. Ele cumpre um comando do Congresso Nacional. A maioria no plenário acompanhou o voto da ministra Carmen Lúcia. Ela entendeu que o decreto presidencial se limita à divulgação anual do salário mínimo e é uma mera aplicação da fórmula, do índice e da periodicidade para ele estabelecidos em lei. Inicialmente aponto que se a questão era de lei delegada ou lei ordinária, a argumentação referente à inconstitucionalidade fica fragilizada, porque então a questão não é se o Congresso Nacional teria ou não que a cada período, no caso a cada ano, fixar o novo salário mínimo ou o novo quanto devidamente reajustado e aumentado. Por outro lado, tenho por indébita a alegação dos autores, porque, como antes esclarecido, não há fixação de valor pela Presidente da República, mas aplicação aritmética, nos termos legalmente previstos, dos índices fixados pelo Congresso Nacional a ser expostos pelo decreto presidencial. Tal decreto não inova a ordem jurídica, o que aí sim seria inobservância da Constituição, tão somente aplica a lei, tal como ditado, para cada período, para tanto tendo de comprovar e estar a cumpri-la ao divulgar o quanto devido a cada período anual. A ministra também ressaltou que a não divulgação do salário mínimo pelo Poder Executivo poderia trazer uma insegurança jurídica. Isso porque outros órgãos, assim como a imprensa, poderiam divulgá-lo, apresentando as fórmulas determinadas pelo Congresso Nacional, porém sem a credibilidade da divulgação por um órgão oficial. O decreto conterá norma de mera aplicação objetiva, vinculada e formal da lei, sem qualquer inovação possível, sob pena de abuso do poder regulamentar, passível de fiscalização e controle pela via legislativa ou judicial. No mesmo sentido da relatora, votaram os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o ministro atualmente aposentado César Peluso. Para os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, a lei impugnada não dá ao Poder Executivo discricionariedade para fugir da lei aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidente da República. Não houve, no meu modo de ver, senhor presidente, assim como no entender de sua excelência ministra relatora, nenhuma renúncia por parte do Legislativo quanto à sua competência normativa, mas sim a criação de um diálogo institucional que busca colher frutos das virtudes dos dois poderes políticos. Se a habilitação do Poder Executivo para estabelecer o valor do salário mínimo encontra-sede na lei, como é próprio do fenômeno da deslegalização, simplesmente não há nada que impeça ou obstaculize que o próprio Poder Legislativo, se assim o desejar, revogue em toto essa sistemática que ele próprio institui. Em outras palavras, se a lei que ampara o poder normativo do Executivo, também a lei poderá suprimir ou mitigar tais poderes, de modo que não cabe falar em silenciamento do Poder Legislativo. O debate nunca está fechado no Parlamento. Ou seja, não há uma subtração do poder do Congresso Nacional em discutir, deliberar ou fixar outras formas que não esta que foi fixada, porque o debate é sempre aberto, é sempre possível a revogação, a alteração da norma que hoje vigora, que é a Lei 12.382. De acordo com os ministros que acompanharam o voto da relatora do processo, o Poder Executivo apenas deu publicidade ao reajuste que foi calculado pelo Congresso Nacional e definido por lei do Poder Legislativo. Assim, segundo a maioria, não há que se falar que o reajuste por decreto fere a reserva legal de o Legislativo fixar o valor. O chefe do Executivo, periodicamente, simplesmente constatará qual foi o INPC do ano anterior e também fará os cálculos do PIB, o aumento do crescimento do PIB para o efeito exatamente pretendido na lei do aumento real que se quer dar ao salário mínimo. E divulgará simplesmente o resultado desta equação. Ou seja, o ato do presidente da República nada mais é do que um ato enunciativo, portanto, um ato meramente administrativo. Ao presidente não é dado
não é dada qualquer margem de manobra, qualquer poder decisório nessa matéria. O decano do tribunal, ministro Celso de Mello, durante o voto, falou sobre o salário mínimo e a Constituição Federal. De acordo com a lei maior do país, o salário deve suprir as necessidades mínimas do cidadão. A Constituição da República, ao inscrever a garantia jurídica concernente ao salário mínimo dentre os direitos sociais da classe trabalhadora, determinou ao poder público que editasse lei de âmbito nacional veiculadora de valor remuneratório capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e dos membros de sua família, em ordem a permitir-lhes a satisfação dos gastos essenciais com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Eu entendo que a norma em questão não transgride o postulado da separação de poderes, nem desrespeita o princípio da reserva de lei. E, na verdade, eu diria que esse decreto que o presidente da República tem de expedir é um decreto que se limita à declaração, publicização e divulgação oficiais do valor apurado segundo os dados colhidos pela Fundação do IBGE. Apenas enuncia e anuncia com sentido oficial um valor que é aritmeticamente apurável. O ministro Gilmar Mendes também acompanhou o voto condutor da relatora, porém fez algumas ressalvas. É claro que esse debate é extremamente incômodo do ponto de vista político. Todo ano há essa renovação. As implicações são imensas, porque não se trata apenas de fixar o salário mínimo que estará vigente para as relações privadas. Isto afeta também os empregados públicos, de uma maneira geral, inclusive o piso, né? O piso, né, que se tem para os servidores públicos. E a questão mais séria, que é a questão da Previdência Social, porque eu tenho medo que amanhã se espiolem no texto constitucional com a maioria que se tem e daqui a pouco se cria um outro tipo de bloqueio. Quer dizer, que o Congresso passe a aprovar esse tipo de delegação para 2020, com dificuldades enormes. Porque, vamos dizer, é um pouco lítero poético recreativo, desculpem a expressão, dizer-se, não, mas o Congresso pode revogar a qualquer tempo, modus in rebus, se tiver condições e condições políticas de fazê-lo. O ministro do Supremo, atualmente aposentado, Carlos Aires Brito, abriu a divergência. No entendimento dele, segundo a Constituição Federal, o debate social em torno do reajuste do salário mínimo deve ser privilegiado. Sem dúvida de que a fixação do salário mínimo há de ser feita por lei. E a Constituição fala em fixar em várias passagens, inclusive a proposta do Supremo Tribunal Federal, fixar subsídios, competência do Congresso Nacional. E fixar tem mesmo esse sentido gramatical, prosaico. A Constituição fez uso do verbo fixar num sentido evidentemente coloquial, prosaico, dicionarizado. Fixar é determinar, quantificar, estabelecer, ou seja, fixar a expressão monetária do salário mínimo. É tão importante a política de salário mínimo que sobre ela o presidente da República não tem sequer iniciativa reservada. Não é matéria reservada a iniciativa exclusiva do presidente da República, esse tipo de lei. Por quê? Porque a Constituição quer a participação do Congresso Nacional. A meu ver, se de forma projetada no tempo, porque a lei foi editada para viger até 2015, se colocou o salário mínimo numa camisa de força. E isso conflita, a meu ver, com o teor do inciso 4 do artigo 7º da Constituição Federal.
ele fez uma leitura estrita do que diz o dispositivo constitucional. E por mais que a corrente vencedora tentasse convencer de que não havia risco, de que os parâmetros estavam fixados em lei, de que a atuação do Executivo era meramente acessória, o ministro Aires Brito julgou por bem não abrir essa brecha, não abrir essa possibilidade, ainda que discreta, de um tema que a Constituição remeteu para o Legislativo, de repente, passar a ser tratado pelo Executivo. É uma leitura técnica, uma leitura que está em sintonia com uma certa forma de compreender a jurisdição constitucional, mas que foi vencida. O programa faz agora um rápido intervalo. Não saia daí porque nós voltamos já. A decisão do plenário do Supremo sobre a divulgação do salário mínimo por meio de um decreto editado pelo Poder Executivo. É este o tema do programa Grandes Julgamentos do STF de hoje. Entenda agora o que a decisão da mais alta corte do país pode mudar na vida de milhares de trabalhadores brasileiros. O Supremo julgou uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por 4 partidos políticos. As legendas questionavam a validade de um decreto editado pelo Poder Executivo que divulgava o valor do salário mínimo fixado em lei pelo Congresso Nacional. Para a maioria, o mínimo pode ser divulgado pela Presidência da República sem ofensa à Constituição Federal. É exatamente em razão dessa lei que o cidadão sabe, todo mês, qual é o subsídio básico que, por obrigação legal, o empregador deve conceder a ele no mínimo. Isso, no Brasil de hoje, é exatamente a garantia de todas as necessidades e as aspirações do cidadão. É exatamente por conta dessa lei que se sabe, quando você trabalha em uma determinada empresa, qual vai ser o teu salário, a partir do momento em que o empregador diz, aqui você vai ganhar um salário mínimo. Que salário mínimo? O salário mínimo que essa lei, que passou por esse processo legislativo e que desembocou nesse decreto, disciplinou. Mais do que o reconhecimento formal do direito ao salário mínimo, a Constituição da República, demonstrando extrema preocupação com as perdas salariais geradas então pelo processo inflacionário, impôs ao Estado a obrigação de adotar mecanismos destinados a preservar o próprio poder aquisitivo do salário mínimo. A cláusula constitucional inscrita no inciso 4º do artigo 7º de nosso Estatuto Constitucional, para além da proclamação da garantia social do salário mínimo, consubstancia verdadeira imposição legiferante a satisfazer as necessidades essenciais do trabalhador e de sua família. A doutrina, os estudiosos hoje, quando falam dos direitos sociais é o salário mínimo, saúde, educação, cultura, lazer, eles usam uma expressão que eu ouvi muito na África do Sul, que é o direito ao pão. As pessoas têm que ter direito ao básico, direito ao mínimo, direito ao elementar, para que então possa dar início às suas aspirações legítimas. Quando nós falamos de salário mínimo, o salário mínimo compreende um pouco desse direito ao pão, direito ao básico. É um tema fundamental, principalmente num país marcado por profundas desigualdades como o nosso, e que de alguma forma mostra uma atenção que a Constituição de 88 deu a essa roupagem social da qual o Brasil se reveste. O advogado também explica que o decreto será editado pelo Poder Executivo até o ano que vem. Depois de 2015, as regras antigas voltam a valer. Chegado esse prazo, o Congresso Nacional volta automaticamente a desfrutar de toda a sua competência para fazer. Ele pode simplesmente optar por ele próprio ficar fazendo esse tipo de reajuste ou editar uma nova norma, prorrogando essa competência para o Poder Executivo. Não para que o Poder Executivo se arvore nas competências do Congresso Nacional, mas que, amarrado aos critérios fixados pelo Congresso, possa fazer a divulgação e a atualização disso. O Congresso pode fazer isso, ele pode projetar isso no tempo. A gente não sabe se vai fazer.
Grandes julgamentos do STF fica por aqui. Se você quer entrar em contato com a produção, sugerir um tema ou falar conosco, é só mandar um e-mail para grandesjulgamentos@stf.jus.br. Temos um encontro marcado na semana que vem com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!